Bom dia, pessoal. Então escreve aí, se essa casa de vidro der errado, se alguma coisa acontecer e as pessoas não autorizarem a entrada dos dois, ali da Larissa e do Gustavo, no programa, provavelmente todo mundo lá dentro da casa vai achar que os dois eram atores e que toda essa história aí teria sido plantada pela direção do programa para animar a atração. Então guardem aí, se acontecer o que nós estamos pensando, toda essa história aí vai ser encarada como se dois atores estivessem ali apenas para passar informação falsa para eles lá dentro do programa. Pessoal, aqui uma informação muito importante é que teria deixado uma pulga atrás da nossa orelha, porque, segundo o site UOL, favorecimento, Lucas reclama de repetição na prova do líder, mesmo estilo. Então, pessoal, o Lucas ele achou muito estranho esse tipo de repetição de dinâmica, né, pela segunda semana seguida e de memória de concentração, coisa que a Jade é muito forte. E em conversa com a Jessie, o Lucas diz o seguinte, ó, foram duas provas com o mesmo estilo. Pô, ficou entre Vini e Jade de novo, né? Tá ligado? Então, pessoal, essa palavra tá ligado aí é que o Lucas está desconfiado da direção do programa em colocar provas que favoreçam a Jade numa coisa muito forte que é de memória e concentração. E nós vimos que durante a prova do líder, onde logo depois que o Thiago foi eliminado, o site UOL colocou o seguinte: Thiago ajuda Jade Picon com dicas para a Sister fazer a prova do líder. Então, o nosso amigo Tiagão, após ele perder a prova, ele conversou com a Jade ali no jardim e passou todas as dicas para ela, como ela deveria seguir as letras e vencer a prova do líder. Então, nosso amigo Lucas desconfiando dessa prova e o Tiagão passando todas as informações para que Jade se desse bem na prova, né? E aqui uma notícia interessante, é porque Larissa e Gustavo analisam jogadores e colocam bomba no avatar de Maria. O que aconteceu? Os dois já começaram ali a movimentar o programa e também começaram a definir algumas estratégias do jogo, né? Eles estavam analisando o painel, organizando ali os avatares, né? E em determinado momento eles mexeram no avatar de Maria. E o Gustavo acabou dizendo o seguinte, ó, já botei uma bombinha na cara dela. Então, pessoal, muito em função daquela recepção ali nada agradável da Maria aos dois, e o Gustavo e Larissa, diante dessa recepção nada agradável, nada amigável, já ter essa atitude com relação a Maria. E nós vimos que os dois não estavam se sentindo nada confortáveis com essa atitude da Maria, e Larissa e Gustavo detonam Maria ao vivo com Tadeu, falta de educação. Resumindo, pessoal, a aparição do Tadeu lá dentro da casa de vidro pegou todos os dois de surpresa, né? E acabou acontecendo um tipo de entrevista. E o Tadeu entrou logo com essa pergunta: o que chamou mais a atenção de vocês ali? Então, pessoal, normalmente no meio de tanta emoção, de tanta gente falando, de tantas coisas acontecendo, eles poderiam ter dito alguma coisa, mas o Gustavo foi enfático e disse o seguinte, ó, a falta de educação da Maria. A Larissa riu, né, concordando com ele, né? O Gustavo, ele foi inteligente no complemento da informação dele. Ele disse o seguinte, ó, teve gente que não gostou muito da gente, não. E teve gente que gostou, mas com algum interesse. Pessoal, e o que nós tiramos disso? Caso os dois entrem no programa, a função deles vai ser dar um voto em consenso, chegar a uma conclusão de quem eles vão votar lá na casa. Então, Maria provavelmente deve ser o foco deles, né? E essa indicação dos dois deve ajudar muito em colocá-la no paredão e que aconteça uma possível eliminação do programa, porque o público está esperando que ela bata no paredão para gastar o dedo ali votando para que ela saia, né? Pessoal, e aqui uma notícia que já foi produzida em função da fala da Larissa para Jade lá na Casa de Vidro, porque veio aí Jade Picon e Paulo André se beijam após festa. Então, a Jade não é boba, ela recebeu uma informação que ela está bem aqui fora, quer dizer, uma informação falsa, hein? Que ela estaria bem aqui fora e que o público quer que os dois se aproximem, né? A Jade e o PA, e daí ocorra um beijo, e foi justamente o que aconteceu, foi justamente o que ela fez, porque a Jade tomou o banhozinho dela e deu uma puxada para o PA, para a cama dela, e os dois ali apenas se beijaram. Então nós sabemos que a Jade é muito estratégica, ela é muito inteligente, então ela já começou a utilizar das informações falsas lá que a Larissa forneceu para tentar seguir no programa, né? E atender o gosto do público. Pessoal, e aqui durante a festa, uma notícia bem interessante. Ó. Acusado de ter atitudes falsas, Thiago chora durante a festa e detona o SBT. O que aconteceu?
Gente, o Thiago ele ficou muito abalado com relação àquelas falas da Larissa, pelo fato de ela ter exposto para ele que algumas atitudes dele lá dentro do programa teriam sido consideradas como falsas aqui fora. Durante essa conversa, ele deu um depoimento muito forte. Resumindo o que ele falou, ele mandou um recado lá para o Silvio Santos e para o SBT, né? E foi duro ele, porque nessa fala dele, ele praticamente descarta o avô e descarta o SBT e dá todas as glórias para a TV Globo, que o teria dado uma oportunidade a ele realmente. A Globo deu, ele se desenvolveu, ele apareceu na mídia em função da Globo, né? Então, ele demonstra nessa fala dele todo um rancor que ele tem pelo Silvio Santos, pelo SBT e a gente acha que pela família toda, hein? Pelo que ele falou ali. E também ele coloca aquela situação de que as pessoas precisam aceitar ele como ele é, né? Pessoal, ontem teve uma situação muito interessante, logo depois que o casal lá na Casa de Vidro foi revelado, e essa notícia aqui reflete muito bem, porque o site UOL diz o seguinte: não devemos acreditar em tudo que falam, diz Arthur, sobre a Casa de Vidro. O Arthur não é bobo, assim que a coisa aconteceu ontem à tarde, né, ele deu alguns passos para trás e começou a conversar com o Thiago, né? E sentindo a falta de conexão entre os dois, entre a Larissa e o Gustavo, o Arthur diz o seguinte, ó, eles têm opiniões diferentes. Ele fala uma coisa e ela não concorda, você entendeu? E no complemento da conversa ali, o Arthur falou o seguinte, ó, eu não acho que a gente tem que acreditar em tudo que for falado, sabe? Acho que a gente tem que ter um filtro. Então, o Arthur, ele já está ali na dele tentando tirar o melhor da entrada do casal ali na Casa de Vidro. Ele não é bobo, não, a gente sabe disso. Durante a festa, aqui está uma informação importante, né? Maria explica porque não foi até a Casa de Vidro. Não quero me preocupar. Então ela estava conversando com Eliezer, ela colocou essa situação de ela não queria saber de possíveis informações ruins aqui de fora. Só que essa atitude dela acabou por constranger os dois lá, a Larissa e o Gustavo, pelo fato dela não se aproximar. E isso teria gerado ali um desconforto entre os três, né? Que provavelmente, se a Larissa e o Gustavo forem aprovados para entrar na casa, o foco dos dois vai ser o voto na Maria, hein? E vai ser um voto aberto, pelo que a gente sabe aqui, e pode ter consequências muito sérias para Maria dentro do programa e aqui fora, mais ainda, né? Então, pessoal, um resumo bem rápido. Fica com a gente aí que nós vamos postar mais vídeos aí na sequência. Então, um bom dia para todos vocês, hein?